conseguiu detalhar doce de maneira. Porque o conto do navegante, a união de Rohan e Gondor, está muito lindo, está tudo lá. Inclusive a morte de Isildur, como eu nunca imaginei que tinha acontecido. Isildur conseguiu retirar o anel antes de morrer. Ele negou o anel. Ele morreu livre. E não foi o anel que escorregou pelo dedo dele, foi o sol. Realmente diferente do filme, né? Com o filme realmente ele dá uma sensação de tipo, Pô, Isildur, sacanagem. né? traiu Isildur se Isildur. exato. Todo mundo diz, quando o Elrond grita, Isildur, joga no fogo! Isildur diz, meu Deus. Aquela cena pra mim é muito marcante, É quando ele linda. vira e fala, Isildur! Isso porque você não viu na versão do Lego. É Um muito pouco óbvia, mas muito bonita. Mas todo mundo, quando eu vejo, quando vem comigo, pelo menos quem vê a primeira vez, né? Que eu gosto de ver o filme com quem não viu nunca. Eles dizem, pô, por que ele não bateu nele? Eu disse, rapaz, ele acabou de derrotar o Senhor Escuro, você acha que ele vai bater nele? Eu sempre digo isso, só pra equilibrar. E outra coisa, como você estava falando da questão do Isildur, e o Elrond dizendo, Isildur, e tipo, no filme parece muito que o Isildur está dizendo, tipo, não, eu vou levar isso daqui, Vai ser meu. Você acha? Nunca vi dessa forma. eu sempre vi dessa forma. Nunca vi, eu acho que é a revolta do Isildur mesmo, com a falha do melhor dos homens, inclusive. Isildur era um grande herói. Eu não vou contar mais detalhes dos contos inacabados, mas leio com carinho o capítulo dedicado a ele. No Silmarillion, ele nos já contos é um inacabados. herói, né? Não, ele tem um grande feito que é salvar a herança da Árvore Branca. Né? Só que leio com carinho essa passagem do Contos Inacabados, que fala realmente como foi a morte dele. Incrível. No Contos Acabados é onde tem a quest do Sushi No Contos Inacabados, não. Essa tipo, quest, ela é falada pelo próprio Gandalf detalhadamente no segundo capítulo. Não, isso eu lembro. Ele cita, ele fala. Dos Dois Anéis. Ele cita, ele fala que o Gollum já teve contato com Aragorn e tudo mais. Sim. Mas não tem nada de detalhado, toda a viagem. Inclusive tem Não, um curta bem, virou um média-metragem. tem um curta Fan bem, made. Esse filme foi meio. Bem Então, ele virou um jogo. inclusive. É Hunt for Gollum. E Pra falar em Aragorn Não jogo, sabia do jogo. pra falar em jogo, qual a opinião de vocês sobre Não. 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 os dito cujos? Não. Não. Nós vai falar de Shadow of Mordor. Vou, a gente tem que falar. Caramba. Eu vou embora dessa. E sabe, eu tenho uma opinião sobre Shadows of Bicho, Mordor. tem gente que pergunta, Dramatização. é desgraçada. canônico? Será que a Laracna fala? Laracna tem um corpo de uma mulher bonita? Eu não sabia. lâmina da Galadriel é uma pessoa? Mas Sauron pegando a família de Celeborn usando de... É Celeborn ou Celebrimbor? é Celebrimbor. O que Celebrimbor como um espírito se juntando a um homem mortal, dizendo a frase tal qual Tolkien diz que não é dita por nenhum elfo, que é vamos usar a arma do inimigo contra ele. Bicho, Ele pega o anel, não fica azul. 1500 páginas de livro, bicho, pra ele chegar no primeiro maldito jogo. É uma dramatização absurda. Bota lá a filha dele, faz aquilo que é a família, a mulher, a filha. Mas eu sequência. gosto do jogo. O jogo é bom, mas não é derrotado. Exato, mas é uma porta. Ó, é o que eu falei do filme. O filme ele é muito pouco fiel, o jogo ele é muito pouco fiel, mas eles são uma porta de entrada pra quem nunca viu. Meu irmão, por exemplo. Eu até acho o Senhor dos Anéis até bem mais fiel que a média. pronto. Mas Mas o Shadow é louco. tem Eu muita gente, tava falando do filme do Tolkien. Ah, perfeito. mas tem muita gente que fala, é um filme ou é um jogo não canônico, mas ele é divertido porque você mata orcs, você tem toda aquela questão. É um videogame, no final. Eu também jogo videogame, eu vi o Vai dedo dos jogar. trailers, eu achei jogável sim, e É me jogável, deu um gostinho. é super palpável, mas quando você bota aquilo como história da Terra-média, Não é, você ele olha tem assim, essa pretensão. Até O os que eles RPGs. queriam foi assinar um contrato pra botar o nome de uma franquia genial em cima de um jogo que não tem nada a ver com aquilo. Não sei se vocês já jogaram os RPGs Senhor dos Anéis, Terceira Era e Senhor dos Anéis, A Guerra do Norte. Que são... Joguei. Terceira Era eu já joguei. Joguei a Guerra do Norte, eu joguei Terceira eu achei Era. forçadinho, Cara, mas Terceira muito Era É divertido. como se fosse a Cidade do Anel indo, te na praia da sociedade. Bem forçadinho, inclusive quem tenta narrar isso em RPG muitas vezes acabou caindo nesse lugar comum mesmo. Nós somos o segundo grupo que Elrond enviou, A que segunda nunca, sociedade. que nunca vai ter contato com ninguém na primeira, mas tá aqui pra dar um apoio. Tudo que sobrou da primeira, que não mataram, eles matam de novo. Exatamente. Sobrou um orc lá sem braço, ele. Agora quicou aqui antes de terminar de cair com o Gandalf, vamos bater Eu nele. lembro muito do bicho lá do lago de Moria. Sim. Que ele teve que derrotar aquilo, meu Deus.
O Basicamente, bicho sem tentáculo, né? os bichos, o Pippin e Mary acordaram o bicho pra o outro grupo chegar lá e terminar de matar. Você tá jogando esse jogo dando uma raiva da Sociedade do Anel, né? Pela metade. Se você se perguntava o que acontece depois daquele negócio de CSI, né? Quando vem aquelas paredes tudo cheias de sangue, é isso que acontece. O Senhor dos Anéis. É o cara que vai dominar a Terra-média. Em Senhor dos Anéis é dado que Sauron é tipo o maior e tal. Ninguém mal conhece Morgoth, maior, exato, né? Ninguém conhece Morgoth, entendeu? Então, Mas também não precisa. Eu acho que vai ter citações, várias citações ao Morgoth. Vai. Inclusive teve uma nos filmes, né? O Gandalf, quando retorna como Gandalf o Branco, ele diz que lutou contra o Balrog de Morgoth. Tá Sim. lá, no Duas Torres. E durante a magia, né, do You Shall Not Pass, ele fala que o fogo de Udun, né, que ele faz referência... Fogo Dundum não fará bem... Aliás, ele diz, o fogo negro não fará bem a você, chama de Udun. Que eu chamo de Udun, seria o serviçal de Morgoth. sim. Mas eu acho que pra você mostrar o Sauron como o vilão máximo depois de Morgoth, você precisa mostrar quem foram aqueles caras que combateram ele. Perfeito, por isso que eu acho que é muito salutar que a série se inicie, pelo menos em um momento ainda, do equilíbrio de Númenor sendo ameaçado. Porque se começar melancólico já, com a derrota, a gente perde a chance de um Sauron conselheiro invadindo a corte. É muito genial como o Tolkien fala que o Sauron ele vem como prisioneiro. O que acontece? O Sauron tá lá na Terra-média, ele vai pra Terra-média. E, na verdade ele já estava na Terra-média e os Númenóreanos vão lá. Ele se ocultou depois da derrota de Morgoth. Depois da Guerra da Ira. E aí o pessoal de Númenor ele vai pra Terra-média e ele fala: Sauron, você vem com a gente, você se rende ou a gente se mata. Ele sabia que ele não tinha forças ainda para combater os Númenóreanos no apogeu. Ele vai como prisioneiro e ele vai com a ideia de que ele vai envenenar Númenor e ele vai implodir aquela sociedade. E é isso que acontece. Ele chega lá, ele envenena a cabeça de todos os reis. Né, o Sauron ele é um Maia, então ele é imortal. E ele tá ali durante várias gerações. E você tem várias gerações de reis Númenóreanos. Mas em que momento o Celebrimbor foge os anéis? Vocês lembram? O ano específico não. O período. Por quê? Você coloca a queda de Númenor... Sabemos que a segunda era. Final de segunda era. Final... Porque a terceira era só começa quando Sauron perde o anel. Naquele combate da última aliança. Mas aí... Então foi no final da segunda era, não foi no começo? Foi no final. Foi no começo não, no meio. O que marca a terceira era é a morte do Sauron. A derrota. A derrota, A morte. Tanto é que quando o Senhor dos Anéis termina, eles dizem desaparecimentos. Sauron na verdade ainda não morreu, né? Ele só tá preso no espírito, ele é um espírito de... Aí você fica Ele pensando, desapareceu. Os Maias não podem morrer, mas ele se desapareceu. o próprio Sauron desapareceu, imagina o Morgoth, tá ligado? Não, mas Ele o tá Morgoth já tá aprisionado. dito. Ele Foi citado no foi começo. aprisionado no vácuo e ele tá... Teve as mãos e os pés decepados e é guardado por um guarda que não dorme. E a gente sabe também que estão planejando fazer jogos novos de jogos com... Porque esses caras podem Imagina só se trazem essa questão do Sauron. Não, esquece o jogo. Eles não podem trabalhar com isso porque está no Silmarillion. Eles só podem mexer em coisas Lord of the Rings, The Hobbit. Eles não podem pegar coisas do Silmarillion e fazer joguinho. Conseguiram fazer aquela maluquice no Shadow of Mordor porque os direitos permitiam por um detalhezinho. Trabalhar com aqueles personagens, mas Tolkien não poderia ter vendido os direitos de um livro que ele não publicou. O livro é publicado anos depois da morte dele. Exato, e o Christopher não vendeu nada. E o Christopher morreu agora, então se quiser fazer, espera 70 anos. Aí que está. Essa é a parte interessante. Todo mundo achava que se Christopher morresse ia dar uma louca na família toda, que óbvio que eles têm grande afinidade com o seu representante, que era o Christopher, e simplesmente iam entregar os direitos do Silmarillion voando. Nada disso, galera. Me acordem pra realidade. Ainda bem que não, né? Mas sobre a ideia, eu tava pensando, porque você pode ter o Sauron, quando ele volta pra Terra-média, ele volta já, quando ele abandona o corpo físico dele, né? Que Um afundamento de número. Ele volta como espírito que não pode mais ter um corpo belo. Mas mesmo assim, depois, ele vira Natar, o Senhor dos Presentes. E aí, como Sauron conseguiu enganar essas pessoas de Eregion, toda a Terra-média? Ele não conseguiu enganar todos, né? Porque o Gil-galad, ele sabia o que Sauron era, o Elrond sabia o que Sauron era. Mas
como ele conseguiu enganar os homens novamente depois que ele volta pra Terra-média com um espectro de maldade. Eu acho que Até você no jogo pode ter a mostra queda de número. parecendo um elfo, ele. Eu acho que o Sauron vai ser o protagonista da série. E preste atenção, eu acho que ele vai ser o protagonista sem ter tanto tempo de tela, porque eu acho que o enredo vai girar ao redor dele. E você vai mostrar a queda de número como um feito do Sauron. Sauron provocou isso. E hoje, nos dias de hoje, nessas duas linhas do tempo, o ano passado e no presente, essas pessoas insignificantes estão investigando quem é Sauron, o que aconteceu com Sauron e o que está acontecendo nessa Forja dos Anéis. Entende que o Sauron conseguiu enganar novamente, voltando com o Marnatar. Como eles descobriram novamente que Sauron era tudo que ele era? Quando Sauron traiu Exato. o Celebrimbor por causa dos É Anéis. bastante Inclusive, é quando ele diz os benditos versos do anel que abrem os livros. Né? Sim. Nas palavras de Gandalf, e essas foram as palavras que ele falou quando os elfos souberam que haviam sido enganados. Sim, Vocês sim. ouviram a voz dele cantar isso? E uma Por coisa... sinal, é o único texto conhecido de Sauron, é aquele texto. Sim. Uma Não tem coisa nenhum diálogo dele, nada. interessante que com certeza deve ser usada, né? É a história ser narrada pelo menos por algum elfo, né? Já que, Não, acho que Eu não. sei que esse recurso dos elfos não envelhecerem e a gente ter saltos temporais, eu acho uma excelente ideia. Sim. Nesses tempos de narrativa menos linear, eles jogarem fora essa hipótese. Mas você não acha que faria mais sentido se o Sauron fosse o protagonista da série, sem ter tanto tempo de tela, sem ter tanto Sauron sentado na cadeira mandando Tevildo caçar camundongos, né? Mas o Sauron como aquela figura, sabe? A figura de maldade que controla tudo. E as pessoas querendo entender. E aí o Sauron foi responsável pela queda de Númenor. E agora um grupo, ele tá tentando, eu não sei o que, porque a história vai ser criada, mas a história gira em torno do Sauron como vilão e as pessoas tentando combater o Sauron de alguma forma. Por sinal, essas pessoas que vão combatê-lo de alguma forma, podemos excluir os hobbits e Sim. os anões, eu acredito, Com em certeza. grande parte. Os Eu hobbits acho que não também. veremos hobbits. Não, mas veremos muitos homens das três casas amigas, eu acho. E veremos muitos homens do sul e do leste, né? Pra ser um e pra Dedéu, cara. Acho que os elfos vão ser também uma minoria. Sim. Voltando um pouquinho mais pro Hobbit, aquelas cenas que mostram o Conselho Branco, pelo que eu tava vendo, se passa em séculos. Né? Rapaz, Eles no filme a linha reduziram. temporal do Hobbit é... É complicado. Do filme você tá Não, é falando? complicado porque eles mudaram tudo. Porque, por exemplo, É totalmente a diferente. teoria, quando o Gandalf encontra a espada contra vestígios de Nazgûl lá em Minas Morgul, isso se passa 400 anos antes do Hobbit. A gente sabe que o Gandalf, quando acontece o Hobbit, já tinha entrado em Dom Guldur, tá nos apêndices do Retorno do Rei. Quando ele vai resolver as questões do Sul no livro, eu imagino que seja pelo menos para talvez acabar, fazer aquela batalha final que acontece no finalzinho lá, dele conseguir simplesmente sacar que o necromante é o Sauron. Pois é. Inclusive, cena mó sinistra no filme, eu adoro. Há uma... Cena aí fantástica. Há uma reunião do Conselho Branco dita em todo o detalhamento nos pontos inacabados. A impressão que dá é que eles deram uma mexidinha em alguns conceitos, mas ela serviu de base. Eu acho que eles não podiam usar os pontos inacabados propriamente ditos. Mas nessa reunião, no livro, Gandalf deixa claro, ou pelo menos dubiamente suscitada, a hipótese de que ele sabe que Saruman já está procurando o anel. E Saruman já estava. Sim. O Gandalf dá uma baforada de fumaça, fazendo um anel de fumaça, ele olha para Saruman e desfaz o anel de fumaça tocando. E aí o texto diz que esse ato de Gandalf foi misterioso, mas acredita-se que ele estava fazendo uma indireta a o Saruman. Basicamente, pelo que eu vi, todas as cenas do Conselho Branco, desde a casa de Elrond até o final, quando eles foram reunir todo mundo e tudo mais, se passa em quase 1000 anos, praticamente. E outra, não teremos magos azuis ou teremos? Porque bate com o período que eles chegam na Terra-média. Eles não são citados nos Quer dizer, direitos do depende. Hobbit / Seus Anéis. Depende. E os estádios, de maneira geral? Se A a gente vai série se pegando? passar realmente com Baldur, nessa época, Baldur não precisa ser filho Beldor. Beldor. depois da Terceira Era, aí sim. Não, a gente Mas- pode ver estarem, mas eu mas tô o negócio dizendo a que- missão dos magos azuis. Porque Pode aparecer. Dos magos azuis não, a missão dos magos. É isso que é o problema, eles foram para uma região que não é a Terra-média. Não, mas eu tô falando a missão dos 5 magos, né? O Radagast, o Saruman, o Gandalf e os 2 magos azuis. A gente pode ver... Falando e Aladar. Sim.
a gente pode, na verdade, eles são citados, sim, eu não lembro aonde, acho que História da Terra-média. Você tem razão, o Gandalf tem uma fala sobre eles no filme do Hobbit, só que ele chama Os Magos Azuis, ponto. Eu nunca lembro o nome deles, só uma coisa. É que eu nunca lembro o nome deles, porque não tem como dizer o nome deles, porque não tá no Hobbit e o Senhor dos Anéis, que são os direitos vendidos. Mas é dito sim Por isso que eu não lembro. em É uma piada. eu acho que, não sei se é nesse livro. Não, é no Lost Tales, não. Opa, se bem que com esse título, né? O Lost. Tem uma coisa que é Lost, É. nesse trabalho do Tolkien, é pra onde foram os magos. É dito que os magos vão para o leste Isso. com a missão de tentar criar uma rebelião entre os homens de Sauron. É, porque os homens dominados pelo leste fugiram e questionados a respeito de por que fugiram, eles disseram, a sombra está lá. Sim. Então não sabemos o que aconteceu. E aí eles vão lá e numa carta, tá no carta de Tolkien, ele diz que não sabe se eles tiveram sucesso na sua missão ou não. Caso tenham falhado, devem ter falhado miseravelmente, tarará. Mas caso tenham tido sucesso, ele não deixa claro. Mas eu lembro de uma passagem que o Tolkien fala que a missão deles era incitar rebelião entre os homens de Sauron, do sul e principalmente do leste, e ele fala que talvez ele tenha tido sucesso, e muito possivelmente ele tenha tido, porque senão as hostes dos homens do leste teria pesado para o exército de Sauron. Exato, mas não sabemos nada a respeito Até onde eu deles. sei, os magos vieram por causa... Para proteger a Pra proteger a Terra-média Terra-média de Sauron, porque eles já sabiam que Sauron ia crescer de novo, Já. de alguma forma. Anatar, Senhor dos Bico. Presentes, foi confundido com o enviado de Valinor. Eles pensaram provavelmente que ele era algo como um dos Istari. Sim. Deixa bem claro Os que ele era um dos estrangeiros enviados. estavam por lá. Exato, é claro que ele foi confundido e usou isso a favor dele, tá entendendo? Sem falar que eles poderiam ter vindo de qualquer forma, né? O texto deixa claro, eles vieram em corpos de homens velhos. Sim.